Depois que o Star Plus entrou pro Disney Plus, o que já era bom ficou melhor ainda, então já deixa o seu like e vem conhecer as 10 melhores séries pra maratonar no Disney Plus em 2025. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque e a minha primeira dica de hoje se chama O Dia do Chacal, uma série com uma temporada que acompanha a história de um assassino de elite conhecido como Chacal, que simplesmente consegue eliminar qualquer alvo pelo preço certo, porém o seu trabalho fica mais perigoso do que nunca quando ele é contratado para fazer o maior serviço de todos os tempos, que praticamente coloca ele no radar de muitas agências secretas que não vão medir esforços para capturá-lo antes que o serviço seja feito. Pra quem não conhece, O Dia do Chacal é uma série insana ao pé da letra, que não teve muita divulgação na sua estreia, não prometeu nada pra ninguém e no fim das contas pegou todo mundo de surpresa com uma história intrigante, envolvente e misteriosa, com várias reviravoltas, tiros perfeitos, personagens bem construídos, um roteiro eloquente, além de um protagonista fenomenal que, sendo sincero, carrega toda essa série nas costas. Inclusive, se tratando de assassino de aluguel, eu acredito que essa série foi a coisa que mais chegou próximo da realidade. Então, se você nunca ouviu falar sobre essa série, ela sozinha já vale toda a sua assinatura lá da Disney. A minha segunda recomendação é outra série que todo assinante do Disney Plus deveria conhecer. Eu tô falando de O Justiceiro, uma série de ação com 2 temporadas que traz a história do Frank Castle, um ex-fuzileiro que tem sua vida virada de cabeça para baixo após uma terrível tragédia familiar que fez ele perder tudo o que mais amava. E é a partir desse acontecimento que uma onda de ódio, raiva e vingança transforma o Frank Castle no infame e temido Justiceiro que só quer acabar com todos os criminosos que cruzarem o seu caminho. Eu sei que muitos inscritos aqui do canal já conhecem essa série, então eu vou ser direto. Caso você não conheça, Justiceiro é uma série raiz e casca grossa, que não tem só muita porrada, tiroteio, explosão e uma boa jornada de vingança, mas um protagonista badass que praticamente casou perfeitamente com o ator do Jon Bernthal, que nasceu para interpretar o Justiceiro. Eu sei que a segunda temporada não é tão boa, mas a primeira é de longe uma das melhores de todo o universo das séries. Você tem uma série recente que chegou de mansinho e logo se tornou uma das favoritas de todo mundo, ela se chama Shogun, a gloriosa saga do Japão. Uma série com uma temporada que se passa no Japão feudal, tendo como um de seus protagonistas o Blackthorn, um marinheiro que depois de naufragar no litoral do Japão, acaba caindo no meio de um grande conflito político entre os clãs japoneses, onde meio que para sobreviver, ele acaba se tornando parte de um jogo de xadrez político e militar que pode decidir o futuro do Japão pelos próximos séculos. War is coming. Rapaziada, pra ser sincero, desde Game of Thrones que eu não assisti uma série tão viciante quanto Shogun, onde mesmo eu esperando uma semana inteira por um episódio novo, ele sempre correspondia às minhas altas expectativas, com conflitos épicos, diálogos marcantes, personagens bem construídos, além de vários socos no estômago que você simplesmente não espera. A construção desses personagens, dessa narrativa, é muito rica nos detalhes, sempre te pega de surpresa, além de te impressionar visualmente com os figurinos, as construções, os efeitos especiais. Eu não sei se essa série ganhou algum prêmio por isso, mas o visual dela é absurdo, tanto que depois de terminar a série, você vai pesquisar mais um pouquinho sobre a cultura como um todo, porque a série trabalha tão bem esse aspecto visual e cultural que você se sente atraído pela cultura de uma forma que nenhuma série conseguiu fazer. Além disso, ela tem um desfecho simplesmente único, que apesar de não ter sido tão épico quanto eu esperava, ainda consagra ela como uma das melhores séries de todos os tempos. A minha quarta indicação, mesmo não sendo uma série muito conhecida, é uma das minhas favoritas. Eu tô falando de Cirurgias e Artimanhas, uma série com uma temporada ambientada em 1850, tendo como foco a vida dupla do famoso príncipe dos ladrões Charles Dickens, mais conhecido aqui como Dodge, um cara aparentemente comum à primeira vista, que leva uma vida agitada entre cirurgias e roubos enquanto tenta fugir do seu passado. The much celebrated Dr. Jack Dawkins.
Cirurgias e artimanhas, além de reviver um conto clássico ao seu próprio modo, desenvolve uma aventura de época divertida e romântica, com personagens simpáticos, confusões sinistras e uma construção simples mais envolvente que faz você se apaixonar não só pela história, mas principalmente pelos seus personagens. Inclusive, ela já foi renovada para uma segunda temporada e, sendo sincero, eu não vejo a hora dela ser lançada. A minha quinta recomendação, além de ser uma das melhores séries desse ano, também é uma das mais surpreendentes. Eu tô falando de Paradise, uma série com uma temporada que à primeira vista acompanha uma comunidade isolada, habitada por figuras poderosas e influentes. Porém, a tranquilidade desse lugar vai embora quando um evento inesperado acaba desencadeando uma intensa investigação repleta de segredos, traições e uma conspiração sombria envolvendo algo que ninguém poderia imaginar. Sei que estão cientes da situação que estamos enfrentando, e eu quero contar a verdade. Paradise, na minha humilde opinião, é um suspense político simples, mas intrigante e misterioso, recheado de reviravoltas, bons personagens, além de uma narrativa original que vai te surpreender em cada um dos seus episódios. Eu sei que a premissa da série não é muito atraente, ainda mais da maneira de como eu a descrevi, mas eu quis deixar o mais misterioso e vago possível para você se surpreender por conta própria sobre essa série que de longe é uma das mais surpreendentes de 2025. Eu não sei o que fazer. A minha sexta recomendação, e não menos importante, se chama Skeleton Crew, uma série com uma temporada que acompanha um grupo de 4 crianças que acidentalmente se perdem na galáxia depois de encontrarem uma nave espacial perdida. E agora, praticamente sozinhos na galáxia, essas crianças são forçadas a embarcarem em uma jornada perigosa para tentar encontrar o caminho de volta para casa. Estamos perdidos. Muito perdidos. Para início de conversa, Skeleton Crew tá longe de ser uma série perfeita. Ela tem várias limitações, tanto no seu roteiro como também no desenvolvimento dos seus personagens. Porém, se você curte ficção científica e tá procurando algo mais leve e tranquilo para ver com toda a família, para todos os públicos, ela acaba se tornando uma opção valiosa, que apesar dos pesares, desenvolve uma jornada espacial divertida e empolgante, com muita ação, bons efeitos práticos e visuais e um final bem satisfatório. É um lugar perigoso e não confia em ninguém. Eu tenho quase que certeza absoluta que a maioria de vocês nunca nem sequer ouviu falar sobre a minha sétima recomendação. Eu tô falando de Vigilante, uma série sul-coreana com apenas uma temporada. Aqui a gente conhece a história de um homem que, motivado pela injustiça do seu país e também pela sua infância traumática, acaba se tornando um aluno exemplar da academia de polícia, que durante o dia aplica a lei e à noite se transforma no vigilante, uma espécie de justiceiro que pune criminosos que escaparam da justiça. 평생 반성하면서 살았어야지. Por incrível que pareça, Vigilante não é uma cópia descarada de Justiceiro. Eu tive essa impressão quando eu li essa sinopse, qualquer um teria, mas mudei de opinião depois de conhecer essa série, que apesar de ter uma premissa idêntica, tem uma abordagem completamente diferente, que explora os erros judiciais, os furos na lei e a impunidade, mostrando um sistema falho que de certa forma acaba dando origem ao famoso vigilante que quer resolver as coisas por conta própria, o que, querendo ou não, pra gente que é espectador, acaba sendo bem fascinante, ainda mais quando eles acrescentam muita porrada, boas lutas e um protagonista misterioso, o que tem de sobra nessa série, que apesar de não ter recebido muita atenção, eu recomendo pra todo mundo que gosta de ver bandido tomando sarrafo. Já minha oitava indicação se chama Reservation Dogs, uma série com 3 temporadas que segue um grupo de adolescentes indígenas de uma pequena comunidade rural que passam a maior parte do tempo arrumando confusão, problemas e até soluções estranhas para tentar escapar de uma vida sem futuro, mesmo que para isso eles tenham que infringir a lei para juntar uma grana e realizar o grande sonho de todos de viajar até a Califórnia. Reservation Dogs, pra quem não conhece, é uma série genuinamente engraçada e brilhante que tem personagens autênticos, confusões hilárias e algumas críticas interessantes sobre esse contexto que tornam essa produção ainda mais relevante. Mesmo que ela não seja muito hypada ou famosa, eu recomendo pra todo mundo que procura se desestressar enquanto assiste algo inteligente que faça você se divertir na mesma medida que se surpreende.
You and your thuggy-ass friends? A minha nona e penúltima indicação é uma das minhas séries favoritas que infelizmente tá debaixo do tapete há muito tempo. Eu tô falando de Jessica Jones, uma série de super-herói com 3 temporadas. Depois do fim trágico da sua carreira como super-heroína, Jessica Jones tenta reconstruir sua vida como uma investigadora particular, lidando com casos envolvendo pessoas com habilidades especiais. Porém, quando seu passado bate na porta, ela se vê forçada a enfrentar um inimigo que pode ser mais perigoso que qualquer vilão com superpoderes. He's coming for me. Let's start now. Mesmo que Jessica Jones infelizmente tenha caído no esquecimento, pra mim ela ainda é uma maratona garantida, não só pros fãs da temática de herói, mas pra qualquer pessoa que gosta de uma boa história com bons personagens, algo que, convenhamos, pra quem já conhece, sabe que Jessica Jones tem de sobra. Bons personagens, muita ação, mistério, reviravolta, intriga, uma protagonista melancólica, mas badass e inteligente, que sabe solucionar muito bem qualquer problema ou mistério. Além disso, a série tem basicamente um dos melhores vilões que eu já vi, no caso o Killgrave, que eu não vou falar muito pra não estragar sua experiência, mas foi um dos melhores vilões que eu já vi nessas séries da Marvel. Então, se você por um acaso tem Disney Plus, quer assistir uma série misteriosa com aquele humor ácido, essa série vai te surpreender de várias formas. Only one who matches you. And we're inevitable. E claro que pra fechar esse top 10 eu tinha que falar sobre WandaVision, uma minissérie que se passa logo após os eventos de Vingadores Ultimato, onde a Wanda e o Visão tentam levar uma vida praticamente perfeita no subúrbio de Westview. Porém, à medida em que a realidade começa a se distorcer de formas inexplicáveis, eles começam a perceber que nem tudo é o que parece nessa cidadezinha aparentemente tranquila. Esse é o nosso lar. Vamos lutar por ele. WandaVision é de longe uma das melhores séries de todo o universo da Marvel, que mesmo começando seus primeiros episódios como uma espécie de sitcom em preto e branco, algo que eu não achei tão legal, ainda conseguiu entregar uma história fantástica sobre 2 personagens da Marvel muito queridos, que passaram por muitas coisas e finalmente conseguiram ter um espaço próprio para encerrar esse ciclo em alto nível, com várias referências, participações, surpresas, alguns momentos insanos, ótimos efeitos especiais e uma boa dose de ação com comédia e um encerramento muito satisfatório. Bom, rapaziadinho, isso é tudo por hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa lista, desse conteúdo. Se você chegou até aqui, eu agradeço muito o seu tempo e também gostaria de pedir para tu deixar o like e se inscrever caso tenha gostado do conteúdo. E também eu gostaria de lembrá-los que essa daqui não é uma lista definitiva. Se ela fosse, eu com certeza teria colocado Loki e outras séries que são melhores, mas como eu já indiquei Loki 1 milhão de vezes, eu tive que dar uma variada para entregar algo novo, beleza? Então se você tem alguma sugestão de vídeo ou de alguma série que faltou nessa lista, é só deixar nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo, valeu? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.